Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos ver como fazer outra aplicação utilizando JavaScript. No caso, nós vamos fazer uma calculadora de médias. A partir de duas notas, que vão de 0 até 10, a gente vai clicar no botão calcular, vai exibir a média e vai exibir a situação final do aluno. Então vamos nos concentrar na atenção de alguns detalhes. Então quando a gente digitar um valor, tipo 7, 9, clicarmos em calcular, eu vou ter aqui o cálculo da média e a exibição se o aluno está aprovado. Mas vamos supor que ele tirou 5 e 4, calculei a média, ele pode ir também para a recuperação. E vamos supor que ele tire uma nota muito baixa mesmo, e aí eu mando calcular, ele pode ficar reprovado. E quando a gente clica no limpar, limpa toda a exibição das notas e da média e da situação final. Então basicamente o que eu fiz aqui foi um formulário, reforçando o que já foi visto no exemplo anterior que nós fizemos da calculadora de MC. A gente tem que ter muita atenção com relação ao type, que é o tipo de dados, com relação à definição de IDs para cada elemento, tudo bem? E definir alguns detalhes. O que foi que eu fiz aqui de diferente? Então nessa aplicação nós temos muitos extras. Então eu disse que no evento onBlue, que é equivalente ao onFocusOut, que é quando a gente perde o foco do campo, ou seja, quando eu vou de um campo para o outro, eu tenho que executar uma função chamada validar número. Mas validar número de onde? Deste elemento, ou seja, deste elemento em questão que é o input. Então se eu tiver na nota 1 e eu digitar um valor inválido, por exemplo, um valor negativo, quando eu for para o outro campo, vai ser feita a exibição de uma mensagem aqui embaixo. E essa mensagem vai sumir depois de um tempo. Então se eu digitar um valor muito grande, tipo 15, novamente ele vai exibir a mensagem, porque eu só posso digitar valores entre 0 e 10. Eu não posso digitar valores abaixo de 0 e nem acima de 10. Então, essa validação nós não fizemos no exemplo anterior. Nós vamos fazer neste aqui basicamente. Então, quando nós perdemos o foco do campo, ou seja, quando a gente sair do campo, eu quero fazer a validação do número, tanto da nota 1 como da nota 2. Tá? Então, todo esse processo ele vai ser feito utilizando várias regras de negócio que a gente vai estabelecer aqui no nosso JavaScript. Então a gente tem um formulário relativamente simples, semelhante ao que foi visto anteriormente na aula da calculadora de MC. Aqui no nosso CSS, eu criei algumas classes, como alerta, aprovado, reprovado e recuperação, que é o que vai gerar aquelas cores que a gente está vendo, tanto da mensagem como as cores da situação final. CSS não vou entrar em detalhes porque eu vou deixar o link dele, do HTML e do JS aí na descrição, e depois vocês podem olhar com bastante calma. O foco nosso é aqui no arquivo JavaScript. Então criei uma variável chamada aviso, vou selecionar a caixa de aviso. Aviso é uma caixa que fica aqui embaixo, basicamente, para poder exibir a mensagem. É um parágrafo que eu tenho aqui abaixo do meu formulário. E fiz a seleção do formulário através da tag form. Fiz a seleção dos meus botões, que é o btn calcular e o btn limpar, através de id. Fiz a definição aqui das minhas variáveis cx, que é caixa nota 1, caixa nota 2, caixa média e caixa situação, que representa esses nossos inputs aqui, através dos IDs. Isso nós já vimos no exemplo anterior. Criei uma função para calcular média a partir de dois números, dado n1, n2, eu vou retornar a média aritmética, que é a soma dos dois números e depois a divisão desse resultado da soma por 2 no caso. Criei uma função chamada situação final, que a partir de uma média final, ou seja, a partir de uma nota numérica, eu vou dizer se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, criei uma variável interna situação final, inicialmente em branco, mas se a média final for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se a média for menor ou igual a 3, ele está reprovado. E se a nota estiver entre essas variações aqui, do 7 e do 3, o aluno está em recuperação. Ou seja, se ele tiver uma nota acima de 3 e abaixo de 7, ele vai para a recuperação. E por fim aqui eu retorno o texto da situação final do aluno, se é aprovado, reprovado ou recuperação. Criei também uma função chamada formatar situação. A partir de um texto, que pode ser a palavra aprovado, a palavra reprovado ou a palavra recuperação, eu vou fazer formatações de classes. Eu vou adicionar e remover classes para fazer as formatações das cores aqui, de vermelho, verde e laranja, ou amarelo alaranjado. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, se o aluno tira uma nota 7, vai aparecer aqui na cor verde. Então vai ser adicionado uma classe indicando que ele está aprovado. Então, de acordo com a palavra aprovado, eu vou adicionar essa classe que colore aqui na cor verde. Se o aluno tirar uma nota abaixo de 3,
ele está reprovado, então eu vou adicionar a classe reprovado e vou colorir aqui na cor vermelha. E se ele tirar uma nota intermediária entre ali os 3 e o 7, que ele entrar lá na situação de recuperação, vai aparecer esse amarelo alaranjado ou esse amarelo escuro, ou amarelo ouro. Tá? Então basicamente eu utilizei uma estrutura switch case, porque eu tenho 3 casos possíveis, que é aprovado, reprovado e recuperação. E o que eu fiz aqui foi utilizar o class list remove para remover o nome da classe e o class list add para poder adicionar o nome da classe. Basicamente isso. E coloquei aqui um console log para a gente poder saber quais classes estão sendo manipuladas. E ao final de cada case, eu tenho que fazer o uso do break. E por definição aqui, default, eu coloquei só aqui no console, situação indefinida. Tá? Então, eu tenho aqui 3 funções auxiliares, que são bem interessantes. Mas eu tenho aqui uma função nova, diferente das que a gente já viu anteriormente, que é uma função que serve para a gente fazer uma validação. Eu estou fazendo uma validação simples de números, tudo bem? Essa validação simples de número ela é feita da seguinte forma. Eu crio uma variável, dado um número, eu criei uma variável interna num1 e num2, que seria número 1 e número 2. E eu pego os values que estão tanto na caixa da nota 1 como da caixa 2 para poder fazer essa verificação. Daí eu faço a seguinte avaliação. Se o número 1 for menor do que 0, ou se o número 1 for maior do que 10, ou se o número 2 for menor do que 0, ou se o número 2 for maior do que 10, então qualquer uma dessas caixas, se eu digitar valores negativos, quando eu for para a próxima caixa, vai ter que ser exibida uma mensagem. Seja na primeira caixa, seja na segunda, o procedimento vai ser sempre o mesmo. Então, se eu tiver uma situação dessa de valores negativos ou valores acima de 10, eu quero fazer um reset no meu formulário, ou seja, eu vou limpar o meu formulário, ou seja, eu vou limpar tudo que está digitado aqui, e vou dar um aviso para ele. Digite uma nota entre 0.0 e 10.0. Esse aviso vai ser colocado na forma de conteúdo de texto no nosso parágrafo chamado aviso, que é aquele parágrafo que está abaixo do nosso formulário. E ele só aparece na cor vermelha porque eu fiz aqui um class list add alerta, que é a classe para colocar na cor vermelha. Daí eu utilizei uma função aqui, eu vou fazer a seleção do trecho dela, e essa parte aqui é de uma função que a gente ainda não viu ainda ao longo aqui das nossas aulas, que é a função interna do JavaScript chamada setTimeout. A função setTimeout, ela serve para você passar como parâmetro uma função anônima que vai ser executada após a fração de segundo, na verdade, né? Então, por exemplo, 2000 representa 2 segundos, 1000 representa 1 segundo, 500 representa meio segundo. Tá? Então, basicamente é isso. Então, eu criei uma função anônima que faz o seguinte, define que o nosso texto lá da caixa de aviso vai ficar em branco e a gente vai remover a cor do alerta após 2 segundos. O que significa isso? Então, se eu digitar um número aqui negativo, vai aparecer a mensagem, depois de 2 segundos ela tem que sumir, ela vai ser substituída por um espaço vazio e vai sair ali a cor de alerta. Se eu digitar um número acima, né, do 10 ali, vai aparecer aqui a mensagem também para mim, indicando esse erro. Então essa função validar número, ela, dado um número, ela valida se ele é negativo ou acima de 10 basicamente, e faz um aviso para a gente aqui através de uma mensagem rápida. Essa mensagem rápida, que é uma mensagem que aparece e some depois, a gente chama em programação de Flash Message. É um conceito de programação bastante interessante aí, que é muito utilizado em várias aplicações. Tudo bem? Daí, eu fiz aqui o uso do controle do nosso cálculo através de um evento de escuta do clique. Então, o nosso btn calcular vai ser o objeto no qual eu vou clicar e através de um escutador, sabendo que tem um clique ali, eu vou executar uma função anônima que vai fazer aqui o cálculo básico da média. Vou pegar a nota 1, vou pegar a nota 2, vou calcular a média usando a minha função, vou escrever as notas, tudo aqui no console e vou fazer verificações, tá? Se eu estou tirando média de número negativo ou não, tá? Porque ó, aqui, por exemplo, está em branco. Se eu clicar aqui em calcular, ele vai me dar algumas mensagens. Ó, observe, está em branco aqui o terminal. Se eu clicar em calcular, ele vai me dizer aqui, olha, NaN, que significa not a number, ou seja, nota 1 não é um número, nota 2 não é um número, média não é um número, e ele escreveu aqui, não é um número, ou seja, não tem nada aqui e não aparece a situação final. Então eu faço aqui algumas verificações básicas. Vamos por partes. Primeira coisa, a função parseFloat, ela significa o quê? ParseFloat seria eu fazer um parse, ou seja, eu transformar. Eu vou pegar o conteúdo, ou seja, o value lá de caixa nota 1, e vou transformar num valor float.
Isso aqui eu estou fazendo para garantir que eu vou ter de fato um número aqui na nota 1. A mesma coisa eu estou fazendo aqui neste value. Da caixa de nota 2, eu estou dizendo que o meu value eu preciso que ele seja um dado flutuante, ou seja, um número flutuante, um número real. Porque somente tendo números aqui flutuantes ou inteiros é que eu posso fazer um cálculo de média, senão eu não tenho segurança de fazer o cálculo de média e ainda corre o risco de eu pegar um value da caixa 1 e da caixa 2 e daí vir na forma de texto. E aí quando eu tenho dois textos e se eu faço um cálculo ali de adição e tudo mais, eu vou ter uma concatenação. Então, para evitar esse problema, o mais seguro é a gente já fazer um parse float, caso o número que está na caixa seja real, ou um parse int, caso a gente queira que o número que esteja ali seja de fato um número inteiro. Esse parse ele é a etapa fundamental do processo de validação dos dados, que nós não fizemos na ocasião anterior na nossa calculadora de MC. Nós não validamos nem se a pessoa estava digitando números negativos nem positivos, e muito menos a gente fez a validação se a pessoa estava digitando dados inteiros ou dados de valores reais ou de pontos flutuantes. Mas aqui nesse exemplo a gente está fazendo isso aqui sem problema. Daí eu utilizo uma instrução if-else para fazer a seguinte verificação. Se a minha média não for um número, ou se a minha média for menor do que zero, eu quero escrever lá na caixa de situação, que é nessa caixa aqui de situação final, o value vai ser vazio, ou seja, eu não vou escrever nenhum conteúdo significante, vai ficar o conteúdo que está lá. E no meu console eu vou escrever a frase, não é um número. Agora, se eu não estiver nessa situação aqui, com certeza o número da minha média é um número zero ou maior do que zero. Aí sim, eu preciso fazer o quê? Eu faço um parse float ali da minha média, escrevo ela aqui nessa caixinha, tudo bem? Aqui eu estou dizendo caixa média.value recebe um parse float de média, ou seja, eu estou pegando a média e colocando aqui dentro num formato de ponto flutuante. Eu estou definindo o value da minha caixa situação, que é essa caixa aqui de baixo, de acordo com a execução da minha função situação final, passando o valor da média, e eu faço a formatação para definir a cor, se vai ser verde, se vai ser amarelo alaranjado, amarelo ouro escuro ou vermelho, a partir dessa linha aqui do formatar situação. E faço aqui a prevenção do nosso evento padrão para que, ao clicar no botão calcular, eu não faça um submit da minha página. Então, aqui basicamente, se eu digito 5 e 7, mando calcular, tenho uma média normal, tenho exibição de tudo funcionando perfeitamente. Digito aqui uma nota certa e uma nota negativa, observem que, ao sair, ele já faz ali a limpeza de tudo. Ah, mas é 7 e 15. Observe que ele faz a validação o tempo todo, porque a gente deixou de forma imperativa a ação do onBlue aqui, ou seja, no caso de sair o foco do campo, eu quero que seja feita a validação para este objeto, ou deste elemento. Então é importante vocês atentarem para esses detalhes aí e verem que essa aplicação é um pouco mais complexa, mas ela trabalha aí algumas técnicas que a gente ainda não havia trabalhado e a gente também está reforçando outras técnicas que a gente já havia estudado. Aqui eu fiz uma formatação do nosso BTN limpar. Esse nosso BTN limpar, ele não faz só um reset do nosso formulário. O reset seria fazer uma limpeza, ele não faz só o reset. Ele faz também outras tarefas. Além de fazer o reset clássico, ele remove as classes aprovado, reprovado e recuperação para evitar que fique aqui colorido. Porque se eu coloco, por exemplo, um aluno reprovado e aí depois eu venho e coloco lá um aluno aprovado ou recuperação, observem que aqui sempre vai colorindo. Mas se eu limpar, observem que ele apaga tudinho aqui e sai aquelas cores, não fica nem o vermelho, nem o laranja, nem o verde, para não ficar aqui resquícios do nosso código. Então, a aula de hoje, basicamente, eu precisava fazer os comentários acerca dessa aplicação, porque ela é uma aplicação de exercício. Se tiverem dúvidas, basicamente podem fazer perguntas aí abaixo do nosso vídeo. Então a aula de hoje basicamente fica por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!